Professora, alguém pode ler assim os textos? Ou a Então, senhora lê? eu vou ler, sabe por quê? Da outra vez virou uma confusão. É melhor eu ler, tá bom? Quando tiver tirinha, eu Ok, chamo vocês, pode ser? pode ser. Então, vamos lá, para a correção da prova 57, Colégio Militar do Rio de Janeiro, 2018. É o seguinte... Posso ler? Espera só um pouquinho. É o seguinte, nós vamos começar da questão número 7, tá? Então, a Princesa Arabella, quando tiver tirinha, eu chamo vocês. Princesa Arabella, mimada que só ela. Esse texto, vocês acho que já participaram dele em algum momento aí, até na aula, tá? Mas vamos lá. Era uma vez uma princesinha chamada Arabella. Ela quem? Morava num grande palácio. Quem que é esse ela? A Princesa Arabella. Tá em terceira pessoa, tá vendo? Ela morava num grande palácio com seu pai e sua mãe, o rei e a rainha. O dia do seu aniversário estava chegando. Mas o que se pode dar a uma princesinha que tem tudo? Minha querida Arabelinha, o que você quer ganhar de presente? Perguntou o rei. A princesa Arabella pensou, pensou. O que você acha de um par de patins com rubis nas rodas? Sugeriu a rainha. Eu já tenho, respondeu a princesa Arabella. E uma bicicleta dourada? Eu já tenho, respondeu a princesa. E um ratinho de pelúcia gostoso de abraçar? Eu já tenho, respondeu a princesa. E uma zebra de balanço? Já tenho. E um joguinho de chá? E um carrinho de boneca? E um... Eu já tenho tudo isso, exclamou a princesa. Agora eu quero uma coisa diferente, eu quero um elefante. Um ele o quê? Gritou a rainha. Xiii, murmurou o rei. Onde vamos encontrar um animal desses? E quem vai deixar que ele fique conosco? A princesa Arabella nem quis saber das dificuldades. Ela queria um elefante. A princesa perdão, no dia seguinte, o rei ordenou a seus servos que fossem procurar um elefante. Os servos procuraram por 7 dias e 7 noites. Voltaram no 8º dia com um elefante. Finalmente chegou o grande dia do aniversário da princesa Arabella. Quando ela abriu os olhos de manhã, seu presente já estava lá. A Arabella dançou de alegria em volta do elefante. Eu vou brincar com ele agora mesmo, ela disse, toda contente. Venha, elefante, sente-se aqui. Elefante ficou parado, triste, olhando para frente. Ei, você é meu presente, tem que brincar comigo, gritou Arabella, impaciente. Mas Elefante nem se mexeu. Uma grande lágrima escorreu devagar pela sua tromba, e mais outra. Não demorou muito, e a princesa Arabella estava num lago de lágrimas que alcançava seus tornozelos. Pare com isso, senão eu acabo me afogando, ela disse. Quero ir para casa, soluçava Elefante. Por favor, leve-me de volta. Não posso, você é meu presente, protestou a princesa. Mas quando o Elefante começou a soluçar de novo, ela gritou depressa. Por favor, pare de chorar. Eu vou levar você de volta agora mesmo. Pelo caminho, a princesa Arabella viu uma porção de bichos diferentes. Eu quero este, e aquele outro também. Elefante foi andando depressa. Quando finalmente chegaram ao lugar onde o elefante morava, uma elefantinha correu em direção a eles. Mamãe, você chegou bem na hora e trouxe meu presente com você. Sim, filhinha, Elefante respondeu. E é justamente o que você sempre quis. Uma princesinha de verdade. Olha aí, as coisas mudaram de figura, hein? Mudaram completamente de figura. Agora achou que a princesa era o presente da elefanta ou da elefoa, correto? Vamos lá. Sim. Questão número 7, que vai ser a primeira questão lá para vocês na prova. As histórias
transmitem mensagens que, muitas vezes, podem trazer ensinamentos para a nossa vida. Uma lição que se depreende do desfecho do conto da Princesa Arabella está presente no seguinte ditado popular. Então, nós temos 5 ditados populares e a letra A é a seguinte: quem tudo quer, nada tem. Letra B, cavalo dado, não se olha os dentes. Letra C, gato escaldado, gato que caiu na água, tem medo de água fria. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Ou em casa de ferreiro, espeta de pau. E aí? Letra A, quem tudo quer, nada tem. E aí, os demais, o que acham? Luiz Felipe? Eu também acho A. Letra A. Aí, muito... Oi. Eu não fiz essa prova, mas eu me marcaria a letra A. Isso, porque, na verdade, quem tudo quer, nada tem, não é verdade? Ela queria tudo e não teve, acabou ficando sem nada. E essa história transmitiu o quê? Um grande ensinamento, né? Onde já se viu querer um elefante, gente? Então, acabou ficando sem nada. Tudo que a mãe dela falava não estava bom, tudo ela tinha. E acabou ficando aí, quem tudo quer, nada tem, ficou sem nada. Isso mesmo, mandaram bem. Como vocês gostam de ler, eu vou dar uma chance. Então, nós vamos fazer em ordem, beleza? Deixa eu ver aqui o chat. Letra A, muito bem, Ítalo, muito bem. É o seguinte. Cauã, vamos fazer o seguinte, abre aí seu microfone. Você vai ler até aqui no pé. Aí eu vou designar outra pessoa quando você terminar, tá bom? Bora lá. O Reizinho Mandão, vai. Eu vou contar para vocês uma história que meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Nesse lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias, da barba branca batendo no peito, da capa vermelha batendo no pé. Então, olha só, é a história de um rei mandão que o avô desse menino sempre contava, e que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, certo? E o que tinha nessa história? Um rei, daqueles que tem nas histórias normais, de barba branca, batendo no peito e capa vermelha no pé. Ana Beatriz, pode continuar para mim até aqui, por favor? Aqui, professora, até onde? Até onde eu marquei ali, ó. Lugar, até o lugar. Tá. Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo. E tudo o que ele fazia era para o bem do povo. Vai que esse rei morreu, porque era muito velhinho. E o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. Então, pronto, vamos dar um ponto aí. A Júlia vai continuar, mas só um minuto. Então, esse rei da história, esse primeiro rei era muito bonzinho, ele era muito justo, ele não era só justo, mas ele era muito justo, né? Ele tem um advérbio aqui de intensidade. E tudo que ele fazia era para o bem do povo, só que ele envelheceu, morreu, e o seu príncipe que virou rei naquele lugar. Por favor, Júlia, leia até aqui, por gentileza. Eu, prof. É? Prof. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, desde que as mães deles fazem todas as vontades, e eles ficam pensando que são donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigos assim, querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Olha só, então a gente tem um sujeitinho aí desse príncipe muito mimado. Epa, epa, epa. O que é uma criança mimada? É aquela que tem que fazer todas as vontades delas e elas se acham o quê? As donas do mundo, né? E esse que está narrando a história está dizendo que ele também tem uma porção de amigos assim, que querem mandar nas brincadeiras. Ângelo, pode continuar até aqui, por favor? Pro. Oi? Justo na minha prova de português vai cair advérbios. Vai cair advérbios.
Então, você Sim. já está muito craque no advérbio aí, né, Luiz? Aham. Então, bora lá. Vai, Ângelo. Quando a gente... Quando a gente não quer brincar, quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados. Vou logo dizendo, não brinco mais. E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneiam e tudo. Esses são os mimados, né? Os mimadinhos aí. Luiz Otávio, você pode ler até o reino para mim, por favor? Sim, Pro. Então as mães deles ficavam achando que a gente estava maltratando os filhinhos delas. Então, como eu estava contando, o tal do príncipe ficou sendo o rei daquele país. Precisava ver que o reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. Olha só, que príncipezinho xarope, né? A mãe dele achava que estava o pessoal maltratando o filhinho delas, né? Essas mães aí que têm os filhinhos mimados, que se atiram no chão e que acham que são os donos do mundo, né? Júlia, você pode ler para mim, por favor? Sim, professora. Lê até aqui, ó. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só esta lei. Fica Terminantemente, proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. esse tem cabimento, gente. Uma lei dessas, né? Fica terminantemente proibido. Você não pode cortar a unha do seu dedão do pé direito em noite de lua cheia, né? Pode terminar, Lucas, por favor? Ó, o Ítalo, que bonito. Agora, por que é que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas? Isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez é proibir dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que ele inventou essas tolices? Isso ninguém sabia. Eu tenho a impressão de que era mesmo mania de mandar em tudo. Então, olha só, esse rei, ele não foi igual ao pai dele, né? O pai dele era um rei justo, né? Uma pessoa muito boa, muito justa e fazia o bem para o povo. Já o filho, que era mimado, né? E contado essa história pelo um terceiro que o avô dele contava, acabou dizendo que também ele, o contador da história, tinha também amigos assim. Então, é o seguinte, a questão número 2, sobre o texto 2, que aqui é a questão número 8 para nós, o diminutivo inho, que em regra expressa a ideia de carinho, de afetividade, pode indicar também, além da diminuição do tamanho, intensidade maior ou menor de uma qualidade. Isto é, pode indicar, por exemplo, a depreciação de um ser. Pode traduzir o quê? O nosso desprezo, a nossa crítica, o nosso pouco caso para certos objetos ou pessoas. No texto 2, há várias palavras usadas com o diminutivo. Então, marque dentre as opções abaixo aquela que traz a interpretação adequada da ideia representada. Então, aqui, ó, vocês tinham que saber se essa palavra indicava a ideia representada. Bonzinho, na linha 6, indica desprezo? Não, ele não está desprezando ninguém. Exatamente, não está desprezando ninguém. Esse sujeitinho indica uma depreciação? Indica um desprezo? O que vocês acham? Eu acho que sim, professora. A D não pode ser, porque a intensidade é bem e muito. Tá, vamos deixar bem aberto.
roxinhos. Indica diminuição de tamanho? É a cor. Eles ficam roxinhos de cor. Isso. Filinho indica intensidade? É muito e bem, principalmente. E nem se o Reizinho. E nem se o advérbio estivesse mudando um substantivo, não seria. Olha só, Luiz, que lindo, dando show aí. E o reizinho indica afetividade, lembrando que na linha 20, olha só, precisa ver esse reizinho. Eu estou Não. fazendo o quê? Um Prezamento. Uma crítica. desprezo, não uma afetividade. Eu não estou falando esse reizinho tão bom, tão justo, não. Eu estou desprezando. Então, alternativa B, sujeitinho, que indica depreciação. É como eu dissesse assim, esse sujeitinho aqui do lado, que é o meu vizinho, esse sujeitinho, quer dizer, eu estou querendo dizer que ele não presta, né? Eu estou fazendo uma depreciação, eu estou desprezando ele. Então, a questão número 2 para vocês, alternativa B. Tudo bem até agora? Professora, Pois não. eu achei que eu tinha marcado, mas eu não marquei. Qual ficou o número 1 pra gente, a questão número 7? A questão número 7, Ficou A. alternativa A. Quem tudo quer, nada tem, tá? Tá bom, obrigada, professora. De nada. Tudo bem, então, até agora, né? Questão número 3. Como esse rei era de história, era um rei muito bonzinho, muito justo, lá o primeiro rei, tá? Na linha 6. A expressão destacada revela uma consideração do narrador sobre os reis das histórias tradicionais de ficção, beleza? Estava falando lá do rei da história. O que se pode deduzir dessa referência implícita no texto? Então, olha só, a gente vai analisar aqui, ó, como esse rei era de história, essa linha, essa palavra, essa frasinha aí sublinhada, esse rei de história. Essa expressão revela uma consideração do narrador sobre os reis das histórias tradicionais de ficção. E aí, o que se pode deduzir dessa referência desse narrador que está implícita no texto, que está ali mostrando para vocês no texto, o rei a que se referiu o narrador era de história, ou seja, existiu na realidade? Não, porque ele era uma de Não história. existe na realidade. É de história. Só se fosse um texto de ficção. Não, ficção não. Em fatos reais. Isso, então a gente tem que ter o que está subtendido lá no texto. Alternativa B. Os reis do mundo real costumam ser bons e justos, diferentemente dos reis fictícios? Não, é o contrário. É o contrário. Não, é porque esse rei fictício ali, o primeiro rei, era bonzinho. Alternativa C. Os reis de história eram lendários, míticos, não existiam, de fato, nem nas narrativas. Não, eles existiam nas narrativas. Exatamente. Não seria narrativa de rei. Exatamente, existiam. Agora a letra D. Então, aqui não está nada implícito na letra C. Os reis de ficção infantil costumam ser bons e justos, o que nem sempre acontece na realidade? Sim, costumam ser sim. Sim, né? Muito bem. Então, assim, o rei a que se referiu o narrador era de história, ou seja, era um contador de histórias. Também não, né, pessoal? Então, alternativa D aqui, porque eles costumam realmente, na ficção, como ele citou na linha 6, ser bom e justo, o que nem sempre acontece na realidade. Beleza? Questão número 4. Querem mandar nas brincadeiras. Querem que a gente faça tudo o que eles gostam, linha 12 e 13. De acordo com o contexto da narrativa, os agentes das ações sublinhadas são, lembrando que o texto foi contado por um menino que também, de alguma forma, o quê?
Vamos lá. De acordo com o contexto da narrativa, os agentes das ações sublinhadas são os amigos do rei bonzinho, todos os amigos do narrador, uma porção de amigos do narrador, o príncipe mandão e o rei bonzinho, ou os amigos do príncipe mandão e a gente. Ser uma porção de amigos do narrador. Porque não Isso. seria todos os amigos, porque até no início do texto ele falou que uma porção de amigos deles eram mimados. Isso mesmo, uma porção. Luiz aí tá ligadaço. Tudo bem, Luiz Felipe e Lucas, alguma dúvida? Uma porção, não eram todos, né? E não eram os amigos do rei, não era o príncipe mandão e o rei bonzinho, isso estava fora, era fácil, só eliminar D, a A também e a B, e os amigos do príncipe mandão e a gente. Não, não era, né? De forma nenhuma. Tudo bem até agora? O Ítalo tá tudo bem? Vamos ver. Ah, maravilha, Ítalo. Mandou bem aí na C. Agora, questão número 5, né? Vamos lá. Aqui um pouquinho mais dificultosa essa questão sobre os textos 1 da Princesa Arabella e 2 sobre o reizinho. Responda a questão número 5 para vocês lá. Analise o foco narrativo dos textos. A 3, Júlia, peraí, deixa eu voltar aqui então. A 3 é a D. A D? 3D e 4C. Isso. E a 4C, Júlia. Então, sobre o texto 1 e 2, responda a questão número 5 para vocês, a 11 aqui. Analise o foco narrativo dos textos 1 e do texto 2 e marque a alternativa correta. O foco narrativo do texto 1 é em terceira pessoa? Sim, porque a senhora até confirmou com a gente lá. Ela. Prestaram atenção, muito bem. Se é em terceira pessoa, que a gente faz na letra D, Eliminar. a letra D. Então, o que a gente vai ficar aqui com 4 alternativas? Calma, agora vamos lá. Beleza, terceira pessoa. Com narrador onisciente, o texto 1. Narrador onisciente é um narrador em terceira pessoa, lembram? É um Sim. narrador que tem total conhecimento dos fatos e personagens, bem como seus pensamentos e sentimentos. E aí? Esse narrador é onisciente? Porque ele não sabe da mente das pessoas, ele não diz nada, tipo, ela sentiu isso, ela pensou isso, então não diz que ele é onisciente. É, e ele também não sabia dos elefantes, se duvidar. Exatamente, ele não é um narrador onisciente. Então, vamos eliminar aqui a alternativa A. Vamos para a alternativa B, que a gente já sabe que é terceira pessoa. Mas é uma terceira pessoa no texto 1 da Arabella, com narrador personagem? Não, ele nem se mostrou no pessoa. E mesmo Não é se com personagem- narrador personagem. A Professora. gente já vai eliminar aqui A, B, C. Isso mesmo, Luiz Ô, Otávio. Pro, e mesmo Oi? se fosse o narrador personagem, terceira pessoa não é narrador personagem, é primeira. Exatamente. Muito bem, Luiz. Nossa, estou orgulhosa de você, hein? Isso aí. Então, se ele não é um narrador personagem, nós eliminamos ali, e não é a D, porque também não é um narrador, ele poderia até ser, mas aqui está em primeira pessoa, o foco narrativo do texto 1 é de terceira pessoa, com narrador observador. O que é o narrador observador? Ele só observa e narra. Narra apenas o Observa os fatos e ele narra. E ele participa da história? Não, porque é em terceira pessoa. E ele tem conhecimento dos fatos e personagens? Só do que ele vê. Exatamente, muito bem. Então, aqui a gente tem
O foco narrativo do texto 1 é terceira pessoa com narrador observador, e do texto 2 é de primeira pessoa, narrador, personagem secundário, né? Então, vocês acertaram essa? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui o chat. Mesmo se a gente não tivesse prestado atenção no primeiro, a gente já poderia avisar que é personagem por causa que ele fala meu avô. Isso mesmo, garoto, muito bem. Texto 3, eu vou ler essa daqui, porque essa daqui é uma reportagem, tá? Então, é o seguinte, sem limites, chatas e mandonas. As crianças que sofrem da síndrome do imperador. Olha lá a foto da síndrome do imperador. Se o comportamento de birra, agressividade e desrespeito não forem ajustados ainda na infância, na vida adulta será ainda pior, de acordo com a especialista Lilian Zoletti. Então, nós temos uma especialista que vai falar sobre a síndrome do imperador. Crianças que mandam em casa, xingam os pais, babás e professores, escolhem o que vão comer e definem todas as escolhas da família, desde o que vai ser visto na televisão até qual é o horário mais adequado para dormir, sofrem da síndrome do imperador. São pequenos reis, entre aspas, reizinhos, criados sem orientação e limites. Mas o que fazer? Para Lilian Zoletti, psicóloga e autora do livro Síndrome do Imperador, entendendo a mente das crianças, mandonas e autoritárias, impor limites não é simples e errar nas tentativas é comum. Leia parte da entrevista. Primeira pergunta: crianças precisam de limites e isso todos os pais sabem. Mas como saber quanto é esse limite? Como saber se foi longe demais ou se falta repreensão, repreender a criança? Lembremos que as crianças são como esponjas, aprendem e modelam seus comportamentos a partir dos exemplos das pessoas que convivem com elas, principalmente dos pais. Pergunta número 2 para a psicóloga aí, né? E quando os pais não conseguem dar os limites necessários? Quando os pais aceitam os maus comportamentos ou oferecem algum tipo de recompensa, presentes, eles estão, na verdade, reforçando a atitude errada da criança. Com isso, o filho aprende que pode ter tudo o que deseja em seu tempo e a seu modo, e que as pessoas irão servi-lo, tornando-se um imperador doméstico. Tais crianças mandam em casa e também nas brincadeiras, fazendo com que as demais crianças obedeçam às suas ordens. Elas choram e se atiram no chão, batem a cabeça na parede, jogam os alimentos ou cospem no rosto dos pais e agridem e ameaçam psicologicamente os progenitores quando seus caprichos não são atendidos. Criança muito mal criada essa, né, pessoal? Deus me livre, hein? Vamos lá. Sobre o texto 3, respondo as questões 12 e 13, que vai ser a questão agora número 6, né? Para Lilian Zoletti, psicóloga e autora do livro Síndrome do Imperador, entendendo a mente das crianças mandonas... Professora, essa questão 12 vai ser qual? A 6, né? Impor limites não é simples e errar nas tentativas é comum. O trecho tem como objetivo indicar o quê? Uma opinião de especialista no assunto, uma informação considerada irrelevante e insignificante, uma comparação entre especialistas do tema, uma exemplificação do comportamento de crianças mimadas ou uma apresentação somente de dados de identificação do profissional. Olha só, preste atenção. Então, essa psicóloga está dizendo que, entendendo a mente das crianças mandonas e autoritárias,
Impor limites não é simples e errar nas tentativas é comum. O que indica isso aí, pessoal? Letra A. Lucas mandou letra A. Uma opinião de especialista no assunto, exatamente. Letra A. Letra A. Isso aí, a psicóloga, que é autora desse livro, que está dizendo, né? Uma opinião da especialista. Muito bem, vocês estão indo muito bem. E isso, o Ítalo também respondeu aí para mim. Felipe, Júlia, Luiz Felipe, tudo bem até agora? Cauã, Julinha. Bem, Então, tá bom. Vamos lá. Essa questão é uma questão grande e que precisavam saber aí as conjugações verbais. Vamos lá. Crianças educadas sabem respeitar os pais, outros adultos, seus amigos e colegas. Crianças mal educadas precisam aprender que elas não podem fazer tudo o que querem. O trecho transcrito abaixo contém várias ações de crianças mimadas e sem educação. Veja. Crianças mimadas choram e se atiram no chão. Batem a cabeça na parede, jogam os alimentos ou cospem no rosto dos pais e agridem e ameaçam psicologicamente os progenitores quando seus caprichos não são atendidos. Bom, em que tempo verbal se encontram essas palavras sublinhadas e em negrito? Presente. Isso, presente. Oi, Eduardo, boa noite. Presente do indicativo, né? Que é quando se deseja retratar um fato ocorrido no momento da fala. Então, as crianças mimadas, elas choram, elas se atiram, elas batem, elas jogam, elas cospem, elas agridem, elas ameaçam. Beleza. Professora? Pois não, Luiz? Ah, não, deixa. Agora é o seguinte, se reescrevermos todo o trecho que segue, como se os fatos tivessem acontecido em momento específico, da noite... Ah, tá bom, Ítalo, tudo bem, se sair, tudo bem, tá? Se tivesse acontecido esses fatos aí, que aconteceram no presente, numa noite anterior ao informado, teremos a construção correta presente na alternativa. Se aconteceu no dia anterior, em que tempo verbal que vai ser? Seria, professora, seria presente. Passado. Não, presente não, pretérito do futuro. Ou não, pretérito mais que perfeito. Ou pretérito, Pretérito futuro, se eu não me engano. ó, Imperfeito. Não. pretérito perfeito. Vamos lá. Nós vamos ter que descobrir em que tempo verbal está o pretérito perfeito. Lembrando que o pretérito perfeito indica o quê? Um acontecimento no passado em determinado momento, tá? Então, qual foi o determinado momento? Na noite anterior. E o pretérito perfeito, para quem ainda não aprendeu, tem as terminações I, STE, U, MOS, STES e RAM, RAM. Então, por exemplo, o verbo cantar. Professora, tem como repetir de novo para mim poder anotar? Anota aí, as terminações do pretérito perfeito. I, STI, STE, U, M, Aí é outra palavra já? é separado. U, vírgula. MOS, vírgula. S, vírgula. STES, STES, vírgula. vírgula, RAM. RAM. Então, olha só. O verbo cantar no pretérito perfeito. Eu cantei.
terminado em I. Tu cantaste, terminado em STE. Ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantarão, com RAM. Agora eu entendi, professor. Agora eu lembrei. Agora Lembrou? o vão é com segunda pessoa do singular. Depende. Isso. Agora, sem eu ler aqui, que alternativa vocês marcaram na prova? Eu marquei a letra A. Quem mais? Pode me responder aí. Deixa eu ver aqui, professor. Aqui, ó. Lucas marcou a A também. Letra A. Cauã também. Professora, é que eu lembrei bem na hora dos que disso daí que eu estudei. E foi bem no bimestre passado que eu estudei isso. E você é 5º ano, né, Luiz? Sou. Crianças mimadas choraram. Na letra A. Crianças mimadas choravam. Na letra B. Crianças mimadas choraram. Na letra C. Crianças mimadas, marcou A também, o Luiz Felipe também. Crianças mimadas choram. Ué, choram tá no pretérito? Não. Se eu não me engano, ele tá no... Pre? Não, é pretérito... Aqui tá no presente. Elas choram. Então, a gente já vai eliminar a letra D. Crianças mimadas chorariam. Tá Não, aí seria futuro, pretérito do futuro. Exatamente. Então, não é a letra E. Beleza. Já eliminamos duas. Tô olhando aqui, parece mais a A. Mas vamos devagar. Então, a gente já tem o choraram da A, o choravam da B e o choraram da C. Vamos conjugar o verbo chorar no pretérito perfeito? Vamos. Eu chorei. Tu o quê? Tu choraste. Ele? Eles choraram. Não, ele chorara. chorou. Júlia acertou. Ele chorou. Nós Choramos. Nós choramos. choramos. Vós Chorais. Chorais. não. Choraríamos. Não, olha aqui, ó. Presta atenção. Chorais. Não. Como que é, Luiz Felipe? Não. Olha só. Não, deixa a Pro falar. Se tu, Júlia, choraste, tu choraste, Júlia. Vós chorastes. Vós chorastes. O pretérito perfeito é o tu no singular e o vós no plural. Beleza? Não esqueçam dessa regra. Agora que eu lembrei, professora, dessa parte aí. Então, olha só, se eu falar assim para vocês, eu vendi, tu vendeste, vós vendestes, acrescento o S, beleza? Porque está no plural. Então, olha só, choraram, choravam e choraram. Beleza, aqui a gente ainda, eu já sei qual que é, mas eu vou deixar aqui em aberto. Atiram, atiraram, atiravam e atiraram. Vocês sabem que tempo verbal está a letra B entre o verbo choravam e atiravam? Ele está, professora, no pretérito imperfeito. Isso, garoto! Se está no pretérito imperfeito, não queremos ele, porque ele vai dar divergência nos outros tempos verbais ali. Então, a gente está entre a A e entre a C. Beleza, até agora está igual. No chão, bateram. No chão, bateram, está igual. Beleza, está no pretérito perfeito. Mas aí, eles jogaram. E também, eles jogaram. Está igual. E eles o quê? Cuspiram. E eles o que aqui na C? Cuspiram também. E eles agridem. E eles
agrediram. E eles aqui também agrediram, igual também. Mas eles ameaçam. E aqui eles ameaçaram. E aqui também ameaçaram. Epa, onde que a gente vai descobrir a diferença? Deve ser ali no São Psicológica. Atendidos, professora. Olha só, psicologicamente, os progenitores, quando seus caprichos não eram atendidos, e aqui não foram atendidos. Agora que eu vou pegar Eram você. atendidos, professora. O foram é outro. Olha só, Não foram atendidos. olha aqui, ó. Eu fui, tu o quê, Luiz Otávio? Tu foste... Não, poxa, professora, agora eu esqueci do foram. Tu foste. Ah, Ele o quê? ele foi. Ele foi. Ele foi. E nós? Nós Nós fomos. fomos. E vós? Vós, fos... Vai. Ah, fos... Fostes, com o S. Ah, é. E eles o quê? Eles foram. Foram, alternativa C. Eles não eram atendidos, eles foram atendidos. A importância de vocês saberem todos os tempos verbais, tá? Eu sei que algum de vocês ainda não tiveram essa aula na escola, parece, né? Que vocês me falaram aquele dia, se lembram? Sim. Eu ainda Mas não o tive que essa que... Então, o que que dá para fazer? Por exemplo, vocês têm acesso ao computador, beleza? Aí vocês vão colocar assim, conjugação do verbo chorar. Coloca lá no Google, conjugação do verbo chorar. Vai aparecer todas as conjugações. O que que vocês vão fazer? Copiar, porque quando a gente copia, nós aprendemos muito mais rápido e muito melhor, né? Beleza. Agora aí, ó, texto 4. Quem quer ler a tirinha? Professora, Ah, Posso ler, prof? Posso ler? pode. Fala, a questão anterior foi a questão 7. Foi a questão 7. Agora, a 8ª questão. Bora lá, vai. Pode ler, Júlia. As crianças precisam saber que existem limites. Educar também é saber dizer não. Pai, tem problema ao comer bolacha antes da janta? Não, filho. Chum, chum. Muito bem. Olha só essa tirinha do Armandinho aí. Essa questão, oi, Gui, tudo bem? Essa questão de número 8 diz o seguinte, no texto 4, que é a tirinha do Armandinho, vocês vão responder 3 questões. Na tira do Armandinho, a palavra não é usada em 2 momentos distintos, beleza? Em 2 momentos aí diferentes. Marque a alternativa que melhor analisa a relação entre as 2 ocorrências. Alternativa A, o segundo não contradiz o primeiro não e eles indicam intenções distintas? Sim, Por quê? porque no primeiro não, ali, eu não sei o que a pessoa tá falando, É o não quer homem. dizer que não pode. Mas e depois ele diz assim, o Armandinho pergunta se tem problema, ele fala que não tem problema. Ele tá usando não, só que tá contradizendo o que ele falou. Exatamente. Se está contradizendo, ele não está confirmando, ele não está reafirmando, ele não está desfazendo, e aqui o primeiro não desfaz. Tá, mas... Opa, espera só um pouquinho. Então, aqui, peraí, eu vou explicar um por um, que é melhor. Então, você diz para mim que o segundo não contradiz o primeiro não, beleza. E eles indicam intenções distintas? Sim, porque a primeira intenção é não deixar, por exemplo, não deixar o filho fazer alguma coisa. E a segunda ali quer dizer que o filho ele pode comer bolacha. Então, são intenções Exatamente. Eita, menina sapeca, muito bem. Ó, o B, o segundo não
confirma o primeiro não? Não confirma, né, pessoal? O primeiro não reafirma o segundo não? Se ele está contradizendo, ele não vai afirmar, certo? E o segundo não desfaz o primeiro não, pois este foi usado com o intuito da manipulação. Eita! Não foi usado com o intuito de Não manipulação. foi. Agora, a alternativa E, o primeiro não desfaz o segundo não, pois este foi usado com o intuito da manipulação. Não, ele só deixou Só eu inverteu, responder. né? Também não foi com o intuito de manipulação. Exatamente. A alternativa qual essa aí? Ah, Todo mundo acertou essa aqui na prova? eu acho que sim. Essa é questão 8. Questão número 8, alternativa A. Agora vamos lá. As crianças precisam saber que existem limites. Educar também é saber dizer não. Pode-se unir duas falas em apenas uma única frase, sem alterar o sentido original, por meio do seguinte termo. Então, vamos lá. As crianças precisam saber que existe limite se educar também é dizer não, mas educar também é dizer não, embora educar também é dizer não, mas as crianças precisam saber que existem limites, porque educar também é saber dizer não, ou quando? O que vocês acham? Por quê? Quem mais? Letra B. Quem mais? quê? Por quê? Aninha disse por quê. Se aqui é uma condição, mas se Eu acho que letra D. Por quê? Por quê? Bora lá. O Ítalo acha que é a C, mas olha lá, por que a alternativa C é uma condição? Não, a gente não quer uma condição, por quê? As crianças precisam saber que existem limites. Aí a gente dá uma condição, dizendo que educar também é saber dizer não? Pode falar, Ítalo. Ah, beleza, D, beleza. Mas que a letra B é uma oposição, uma adversidade. A gente não tem uma oposição aqui, então não é a letra B. E o embora, a gente tem uma conjunção que uma ideia oposta que contrasta. Não, a gente não quer uma ideia que contrasta, que seja oposta. A gente quer o quê? Que as crianças precisam saber que existem limites. Porque exatamente, porque tem a função de ligar as duas orações, é uma conjunção ali que existe um termo entre elas. Então, esse porquê faz o quê? Uma ligação da primeira com a segunda. E não é quando, porque indica tempo em que ocasião, não é em que ocasião. Mas, e liga aqui uma conjunção que tem a função de ligar as duas orações, o porquê, tudo bem? Tudo bem, prof. Então, vamos lá. Segundo o dicionário Oasis da língua portuguesa, onomatopeia é o nome que se dá para a formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada de um som natural a ela associado. No último quadrinho do texto 4, percebemos que Armandinho está comendo por uma representação gráfica. Lembra que ele faz assim, ó, lá, um crush, comendo biscoito? E aí, nós temos o quê? Em qual dos quadrinhos abaixo não ocorre esse mesmo tipo de representação? Isto é, não ocorre uma onomatopeia? Fique atento à ordem de 2 itens na hora de marcar a resposta. Na alternativa A, temos uma onomatopeia? Sim, ele está simulando o som do choro. E na letra B, temos uma onomatopeia? Sim, está simulando o som Do telefone. E na letra C, temos uma onomatopeia? Não. Luiz Felipe mandou bem, né? Já respondeu. Por que nós não temos uma onomatopeia? Na C. Porque o AU não é uma Fala. não está simulando nenhum som.
Isso mesmo, aqui a gente tem uma fala, né? E nas demais a gente tem a onomatopeia. Tum, ó, deu um chutão e aqui jogou um troço lá que quebrou o vaso da mãe de Cebolinha. Essa estava muito fácil, né, pessoal? Alternativa C. Entenderam o que é uma onomatopeia? Vocês sabiam disso? Sim. E sim, eu aprendi isso no terceiro ano. Então, bora lá. Texto 5. Mãe que não consegue dizer não ao filho, pede Aprendi só no segundo. a escola que proíba pipoqueiro na porta. Meu Deus, olha isso, Anselmo Góes. Madame não educa. O jornalista Anselmo Góes publicou no jornal O Globo essa reportagem. A mãe que ele presenciou, a mãe de um aluno de um colégio particular tradicional da Tijuca, no Rio de Janeiro, pediu que a direção proíba o pipoqueiro de trabalhar na porta da escola. Meu Deus! É que ela proibiu o filho de comer pipoca. Mas sempre que vê o pipoqueiro, o miúdo, quem é o miúdo? O filho dela. Pede à mãe, muito bem, para comprar. E ela não sabe dizer não. Ah, bom. Já pensou, gente? Ter que pedir para o pipoqueiro parar de vender porque ela não sabe dizer não para o filho? Meu Deus, né? Que ponto chegou essas crianças mimadas. Vamos lá. Questão número 10. Assinale V para as informações verdadeiras e F para as falsas. Depois, indique a alternativa que apresenta a ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo. Bom, diante dos fatos apresentados no texto 5, pode-se concluir que a culpa de o menino fazer birra é do pipoqueiro? Não, Falso. não, Coitado é porque a do mãe pipoqueiro. é por causa da mãe que deixa ele muito mimado. Exatamente, não sabe dizer não. Falar, em vez de estabelecer, ó, vamos fazer o seguinte, toda sexta-feira, a cada 15 dias, a mãe compra pipoca, beleza? Não fica mais fácil assim? Mas ela não sabe dizer não, né? E a culpa não é do pipoqueiro. A culpa da falta de controle do menino é da criação da mãe? Sim. Sim. Ela não tem o controle do menino, né? Anselmo Góes, o jornalista que noticia o ocorrido, considera o pedido da mãe correto? Falso. Considero um absurdo. Falso. Ele considera um absurdo, por causa que a mãe tem que saber falar não. Exatamente. A mãe pediu ajuda a Anselmo Góes para forçar a saída do pipoqueiro da porta da escola. Não, ela foi Falso. sem Ela ele. ajuda a pediu para direção para proibir, não para o Anselmo Góes. Isso mesmo. Anselmo Góes fez uso da ironia para criticar a atitude da mãe do menino? Verdadeiro. Foi irônico, né? Que absurdo, né? Uma coisa dessa. Alternativa, E, qual que deu aí? certeza. Alternativa E, né, pessoal? Essa estava fácil, não estava, não? Tava. Muito fácil. Então, vamos lá. Questão número agora? 12, número 12 agora, professor. Então, bora lá. Madame é uma palavra usada para se referir ou se dirigir a uma mulher, que pode ser adulta, casada ou solteira, dona de casa ou patroa. É também, em muitas situações, usada como um tratamento a mulheres de classe social mais alta, né? A gente chama de madame. Entretanto, de acordo com o contexto e com a intenção discursiva do autor, um mesmo termo pode representar algo específico que integra o sentido do texto. Considerando o título Madame não educa, do texto 5, o que se pode inferir, né, do uso do termo madame neste contexto? Indica a faixa etária, reflete uma crítica social, expressa uma intenção elogiosa, está fazendo um elogio,
corresponde somente à ideia de dona de casa, refere-se a um tratamento respeitoso àquela mãe. E aí? Considerando todo esse contexto. Letra B, reflete uma Letra B. B, reflete uma crítica social. Muito bem, reflete uma crítica social. Mas vocês estão muito sabidos. Parabéns, isso aí, ele está fazendo uma crítica, né? A madame lá não sabe educar o filho. Sobre os textos 3 e 5, responda Certo. à questão 19. Lembrando que o texto 3 é o texto do menino, o síndrome do imperador, tá? E o outro é do Góes, do Anselmo Góes, beleza? É o texto 5. Professora, Marque a alternativa com base no texto 5, que contenha a fala que melhor corresponde ao comportamento de uma criança retratada pela psicóloga Lilian Zollett. No texto 3, lembra que ela está falando da síndrome do imperador, que é a criança que manda, que é a criança que domina? Beleza. Agora vocês tinham que marcar aqui a alternativa que melhor corresponde no texto 5. Mãe, letra E. eu quero tanto comer pipoca. Mãe, por favor, me dá pipoca aí. Mãe, eu posso comer pipoca? Mãe, eu queria comer pipoca. Mãe, me dá pipoca agora. E aí? Me dá pipoca agora. letra E, me dá pipoca agora. Agora, nesse exato momento, pronto, acabou. Quem manda sou eu. Essa é a síndrome do imperador, alternativa E. Era só saber o quê? Usar as vírgulas ao ler e também aos sinais, né, pessoal? Também estava fácil. Sobre os textos, todos os textos, responda a questão 20. Ao longo desta prova, você leu vários textos que, de modos diferentes, apresentam o quê? Uma mesma ideia presente em todos os trechos destacados abaixo, exceto em um. Releia as frases transcritas, observe-as dentro de seus textos e aponte a única que, por si só, não indica o tema comum a todos os textos. Tudo bem, Ítalo? Obrigada pela sua presença, tá? Pode sair. Olha só. Então, vocês têm que descobrir aqui, dentre os textos, aquele que não indica o tema comum dos outros textos, tá? A princesa Arabella nem quis saber das dificuldades. Ela queria um elefante. E aí? Texto 1, linha 19. Ela era uma mandona? Sim, Era. sim. Era. E a gente tem que achar o que não indica, né? Então, não é a alternativa A. B. O príncipe era um sujeitinho muito mal mimado. Destes que as mães deles fazem todas as vontades e eles ficam pensando que são os donos do mundo. E aí? Correto. Essa é verdadeira. Verdadeira, exatamente. Alternativa C. Com isso, o filho aprende que pode ter tudo o que deseja em seu tempo e a seu modo, e que as pessoas irão servi-lo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Síndrome do imperador. D. Pai, tem problema eu comer bolacha antes do jantar? Não. Falso. Errado. Falso. Falso, que é a verdadeira, alternativa D. E aqui na E ela não sabe dizer não, como diz o Anselmo Góes. Então, esse não condiz, né? O que condiz é pai, o menino que fez a pergunta ao pai. E aí, a questão de número 15, eu vou abrir a outra prova, que é essa, que vai ser a última questão nossa aqui. João e o pé de feijão preto, José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta. Era uma vez um menino chamado João, que vivia com sua mãe num casebre bem longe da cidade. Eles eram pobres, muito pobres, pobres de dar dó. Só o que eles tinham era uma vaca e viviam de vender seu leite.
Mas um dia, quando João foi ordenhá-la, não saiu nenhuma gota. Então a mãe de João disse: meu filho, nosso dinheiro acabou e nossa vaquinha secou. Vá até o mercado e veja se alguém quer comprar lá. João pegou o animal pelo cabresto, pela rédea lá, e foi até a cidade. Porém, antes que chegasse lá, um homem de cavanhaque lhe perguntou: ei, garoto, não quer trocar essa vaca por um grão de feijão? Ah, essa é boa. O senhor pensa que eu sou bobo? Mas é feijão mágico. Mágico? Não vou contar o que ele faz, senão estraga a surpresa. Mas é só você plantá-lo numa noite de lua cheia e no dia seguinte vai ver o que acontece. Taranã, né? Vamos lá. Bom, achou que era melhor ter um feijão mágico do que dinheiro. E assim trocou sua vaca por um homem de cavanhaque. Pode fechar o microfone um pouquinho, Eduardo, fazendo um favor? O menino voltou para casa todo feliz, achando que tinha feito um ótimo negócio. Porém, quando sua mãe viu o feijão, ficou muito triste. Você trocou nossa vaquinha por isso. Agora vamos morrer de fome. Não, esse feijão é mágico. Não existe mágica no feijão, você foi enganado, João. Desapontada, ela atirou o grão pela janela. Mas, por uma grande coincidência, naquela noite houve uma bela lua cheia. Quando João acordou na manhã seguinte, viu que um enorme pé de feijão tinha crescido no seu quintal. Era tão alto que passava das nuvens. O garoto não pensou duas vezes e começou a subir pela planta para ver o que tinha lá em cima. Depois de passar pela última nuvem, avistou um castelo. Ele era muito grande, muitíssimo grande, muitíssimo grandíssimo, e tinha torres pretas bem pontudas. João andou até o castelo e passou por baixo da porta como se fosse uma barata. Mal entrou, ouviu um barulho diferente, glu, glu. Olhando na direção do glu, glu, ele viu uma enorme perua dentro de uma gaiola de ouro. Então pensou: vou levar essa perua para casa, assim eu e minha mãe comeremos omeletes para sempre. João ia abrir a gaiola quando o chão começou a tremer. Pô, 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 onomatopeia, onomatopeia. O menino se escondeu atrás de um mal cheiroso cesto de roupas sujas e quase desmaiou ao ver um gigante na sala. Para piorar, ele cantava assim: fi, fi, fa, fa, fi, fi, fofum, mal como eu só existe um, fi, fi, fa, fa, fi, fi, fofum, mal como eu só existe um. O gigante vinha todo contente, mas então torceu o nariz e fez sniff, né? Sinto o cheiro de criança, urrou ele. Já chegava perto do cesto em que João se escondia quando, ploc, a perua botou um ovo. Só que não era um ovo comum, era de ouro. O grandalhão caminhou até a gaiola, pegou o ovo e guardou-o no bolso. Depois foi comer seu almoço, que naquele dia foi um cavalo assado e de sobremesa cavalos marinhos cobertos de chocolate. Meu Deus! Então ele abriu um baita bocejo e dormiu. Quando o gigante começou a roncar, João abriu a gaiola e amarrou seu cinto no pescoço da ave. Ele estava quase saindo do castelo, no entanto. Sempre tem um, no entanto, nas histórias. A perua fez glu-glu bem alto. O gigante acordou e, com muita raiva: espere aí, seu patife, vais virar um belo bife. O menino saiu correndo com o animal e desceu deslizando pelo pé de feijão preto, como se ele fosse um escorregador bem comprido. Já o gigante teve que descer com calma pela planta, porque era meio desengonçado. Assim que chegou em casa, João gritou: mãe, vamos derrubar o pé de feijão preto. Tem um gigante querendo me pegar. O que você fez desta vez? Entrei no castelo dele e roubei sua perua. Você invade uma casa, rouba um bicho e ainda quer matar o sujeito? Então, a mãe de João segurou-o pelo braço e esperou que o gigante descesse. Aí disse para o grandalhão: senhor gigante, meu filho agiu muito mal. Por favor, nos desculpe
Isso não vai mais acontecer. Pode levar sua perua. Ainda bufando de raiva, o gigante tomou a ave nos braços e pôs a mão num dos galhos do pé de feijão. No entanto, antes de subir, pensou: puxa, eles poderiam ter cortado o pé de feijão, mas essa mulher preferiu fazer a coisa certa. Isso não acontece todos os dias. Acho que darei uma recompensa a ela. E, tirando o ovo de ouro do bolso, entregou-o à mãe de João. Tome, faça o que quiser com isso. Depois, sem dizer mais nada, voltou para seu castelo nas nuvens. A mãe de João vendeu o ovo de ouro e comprou várias vacas, que davam leite, e galinhas, que botavam ovos de verdade. Assim, o menino aprendeu uma lição e eles nunca mais passaram fome. Moral da história: às vezes, quem é bom não se dá mal. Beleza, pessoal? Segundo o verbete do dicionário Michels Online, intertextualidade, superposição de um texto literário em relação a um mais ou mais textos anteriores. O que aconteceu aqui? Nós presenciamos neste texto que eu acabei de ler uma intertextualidade. Existe um ou mais textos inseridos no texto João e o Pé de Feijão Preto. Processo de produção de um texto literário que parte de vários outros e com ele se imbrica, né? Forma um só. Beleza, a última questão. O texto 1 desta prova revela intertextualidade com o conto de fadas João e o Pé de Feijão. A passagem que confirma essa superposição do texto é A. João e o Pé de Feijão Preto, que é o título. Era uma vez um menino. C. Eles eram pobres, muito pobres, pobres de dar dó. D. Isto não acontece todos os dias. Ou E. Moral da história: às vezes, quem é bom não se dá mal. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? Letra A. Eu acho que é letra A. Letra A. É letra A. Letra A. Quem mais? Estava muito fácil, sabe por quê? Olha só, se eu pegar aqui o conto de fadas, João e o Pé de Feijão, nesse aqui, o que mudou? O que colocou dentro dessa superposição de um texto literário? João é o que está no título. João e o Pé de Feijão Preto. Estava fácil, né, pessoal, essa daqui. E por aqui nós terminamos a nossa correção de hoje. Vou interromper a gravação.